A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos felizes por termos iniciado na semana passada mais um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, e aqui eu quero saudar com a paz do Senhor a todos os professores e superintendentes das nossas escolas bíblicas dominicais. Louvamos a Deus por tudo. Estamos neste trimestre estudando uma lição que tem como tema o plano divino para Israel em meio à infidelidade da nação. Então nós estudamos na semana passada a lição de número 1 sobre a ascensão e queda de Salomão, e vamos dar continuidade ao nosso estudo hoje na lição de número 2, estudando uma lição que tem como título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Provérbios capítulo 19, versículo 21, que diz assim: Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. E a verdade prática declara o seguinte: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Então, nós vamos nesta lição de hoje analisar, e elencar as principais causas da divisão do reino. Em seguida, vamos apresentar as falhas e más decisões de Roboão, e no tópico 3 vamos pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão. O programa EBD em Síntese é um programa que semanalmente vai ao ar pela Rádio Libertadora FM 96.3, vai ao ar também pela TV AD e também pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Nós louvamos a Deus pela sua audiência, por você, telespectador, por você que nos acompanha semanalmente. Meus irmãos, Deus fez prosperar o reinado de Salomão, principalmente porque ele fez um pedido sábio a Deus. Ele pediu sabedoria para governar o povo, para saber entrar e sair no meio do povo, etc. Deus se agradou do pedido de Salomão e Deus fez prosperar o reinado de Salomão. O reinado de Salomão foi o reinado mais próspero, materialmente falando. Foi a época em que Israel teve mais território e foi um reinado de grandes realizações. Porém, infelizmente, com o passar do tempo, Salomão começou a se desviar dos caminhos do Senhor. Ele começou bem, mas ele não terminou bem. Ele começou bem, mas depois começou a fazer muitas concessões para a idolatria e acabou promovendo, de certa forma, a idolatria. Começou a contrair casamentos com mulheres estrangeiras nas suas alianças políticas e começou a acumular riquezas, cavalos, muitas mulheres, e assim ele começou a fugir do propósito de Deus, a sair do propósito de Deus. Durante toda a campanha para a construção do templo, para a construção do palácio real, para poder manter toda a máquina administrativa, Salomão ele criou uma estrutura estatal muito grande. A estrutura estatal, porque tinha que cuidar de milhares de cavalos, tinha que cuidar de um harém com 1000 mulheres. Então, tinha que ter uma máquina pública muito grande, com muitas pessoas trabalhando, com muitas pessoas servindo, com muitos gastos públicos. E Salomão, ele pesou demais a mão na cobrança dos impostos. E isso fez com que muitas tribos e muitas pessoas em Israel se sentissem oprimidos pelo jugo pesado dos impostos impostos por Salomão. E, de certa forma, a tribo de Judá e de Benjamim
por ficar ali na Judéia e nas imediações de Jerusalém, onde era a sede do governo, então ali tinha toda a máquina estatal, estava toda ali. Então essas tribos do sul, as duas tribos do sul, acabavam que eram bastante privilegiadas, porque o templo e o palácio real ficava em Jerusalém e as demais tribos espalhadas dentro do território de Israel ficava, de certa forma, meio esquecida por ele. Então, Salomão morre, ele reina 40 anos em Israel, ele morre e depois da sua morte assume o seu filho Roboão. Roboão assume o trono lá em Israel e quando ele assume o trono, logo no início, um grupo de pessoas liderados por Jeroboão, inclusive Jeroboão, ele foi servo de Salomão, pai de Roboão. Jeroboão foi servo de Salomão e o profeta Aías tinha profetizado para Jeroboão que futuramente o reino seria dividido e Jeroboão ia reinar sobre 10 tribos do norte. E Salomão, sabendo disso, Salomão começou a perseguir a Jeroboão e Jeroboão teve que se exilar no Egito. Ele foi para o Egito e assim passou todo um tempo de exílio no Egito. Depois que Salomão morre, a Jeroboão volta. E Jeroboão volta e junto com muita gente, com muitas lideranças e anciãos lá de Israel, ele procura o rei Roboão e pede a Roboão que alivie a carga tributária, que diminua o peso dos impostos, porque estavam muito pesados. A coisa estava ficando cada vez pior. E, infelizmente, isso não foi atendido, porque durante o tempo de Salomão, ele, além de cobrar impostos pesados, ele impunha trabalhos forçados a milhares de israelitas. Muita gente tinha que trabalhar de livre e espontânea pressão na construção do templo, na construção do palácio real. Então estava numa situação de opressão que o povo não estava mais aguentando ali sob o governo de Salomão. Então, quando Salomão morre, eles procuram Roboão. E o autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte da sua corte. Então, as duas tribos do sul eram privilegiadas porque era lá onde ficava a sede de toda a máquina estatal administrativa de Salomão e Roboão. Então, Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sob o comando de Jeroboão. Então, primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículos 3 e 4, diz a palavra de Deus: mandaram chamá-lo e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Então, o povo lá de Israel mandou chamar Jeroboão lá do exílio, lá do Egito, e Jeroboão liderou eles ali, foram falar com Roboão, fazendo esse pedido para que Roboão aliviasse a carga tributária e aliviasse também o jugo pesado de trabalho sobre eles. E se Roboão fizesse isso, eles iam servir a Roboão. Mas, infelizmente, Roboão não atendeu a esse pedido. Ao contrário, seguindo o conselho dos jovens e não dos anciãos, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. Então, o que é que aconteceu? Roboão respondeu a eles: olha, vocês vão embora e daqui a 3 dias eu vou dar a resposta. Enquanto isso, o rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão. Então, 1 Reis 12 e 6, o Roboão foi pedir conselho aos anciãos e
os anciãos disseram: se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Então esse foi o conselho dos anciãos, das lideranças de Israel, desde a época de Salomão, e aí aconselharam a Roboão: Roboão, você tem que fazer concessões, não tem mais como esticar essa corda por muito tempo, senão vai haver uma rebelião, e sirva este povo, atende o que eles estão dizendo, porque se você atender a eles, esse povo lhe servirão. Porém, Roboão foi também pedir a opinião e o conselho de seus colegas jovens, e a história acabou diferente. Muito bem, mas chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o primeiro intervalo rapidinho. Já já a gente volta para continuar o estudo da nossa lição. Fique conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes da Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD, todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Estamos no segundo domingo deste terceiro trimestre de 2021, estudando a lição de número 2, a lição que tem como título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Bom, no final do bloco anterior, nós estávamos falando sobre todo aquele processo que morreu Salomão, Roboão assume o reinado, o povo das tribos do norte se sentindo muito oprimido desde a época de Salomão, eles chamam Jeroboão do exílio que estava lá no Egito, chamam Jeroboão lidera aquele povo e eles vão falar com Roboão pedindo para que Roboão aliviasse a opressão, aliviasse a carga tributária, porque estava bastante pesada. Roboão pediu conselhos aos anciãos lá de Israel, anciãos que participaram como conselheiros do seu pai Salomão, e aqueles anciãos de Israel aconselharam Roboão para Roboão fazer concessões, para que Roboão realmente aliviasse a carga tributária, aliviasse o jugo, porque realmente estava muito pesado sobre o povo, já tinha ido longe demais, tudo aquilo já estava demais da conta, mais do que Deus queria. E Roboão não pediu conselho somente aos anciãos de Israel, mas Roboão também pediu conselhos aos jovens, como diz aqui, primeiro livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 12, versículo 10. E os jovens que haviam crescido com ele responderam. Os jovens que haviam crescido com Roboão, porque Roboão também se aconselhou, foi procurar conselho desses colegas jovens, e esses jovens colegas de Roboão disseram o seguinte: diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que, se o meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Observe aí, irmãos, este foi o conselho dos colegas jovens de Roboão e, infelizmente, Roboão atendeu a esses conselhos desses jovens e não atendeu aos conselhos dos anciãos. E acontece muito, por exemplo, na política, é muito comum, na época da campanha política, muitos candidatos a presidente, governador, prefeito, candidatos ao executivo, candidatos políticos prometerem que vai diminuir a carga tributária, vai aliviar o peso dos impostos, aquela coisa toda, mas quando ganha a eleição, a história é outra.
Anos e anos prometem fazer uma reforma tributária para simplificar os impostos, para diminuir o peso dos impostos, principalmente diminuir o peso dos impostos sobre os produtos da cesta básica, sobre os produtos que afetam mais as classes menos favorecidas, aquelas mais pobres, mas quando chegam ao poder, esquece de todas as promessas, porque ninguém quer perder receita, ninguém quer perder recursos, e assim o povo continua pagando muitos impostos. Roboão também foi do mesmo jeito. Então ele diz, não, na época do meu pai tinha um caixa muito gordo, tinha muito dinheiro em caixa, era muita riqueza e essa máquina estatal muito grande, muitas pessoas privilegiadas, porque criou-se ali uma elite muito favorecida lá do Reino do Sul, de Judá e de Benjamim, que trabalhava na corte, trabalhava no Estado, enquanto que o restante do povo sofria muito. Então essa desigualdade social muito grande chegou a um ponto que o povo começou a se rebelar. E Roboão não atendeu ao clamor do povo, não atendeu o clamor das pessoas, muito pelo contrário. Disse que não ia aliviar a carga tributária, não ia aliviar o jugo e, muito pelo contrário, e disse, se o meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Então ele prometeu retaliação, reprimir duramente todas as pessoas que estavam fazendo aquelas reivindicações e porventura alguém que pudesse se rebelar. Então nós vemos aí os maus conselhos desses jovens que deram conselhos equivocados a Roboão e Roboão atendeu aos conselhos deles. No tópico 2.2 da nossa lição diz os maus conselhos dos amigos de Roboão. 1 Reis, capítulo 12, versículos 13 e 14 diz: no terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem em 3 dias. O rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, e eu vou castigá-los com escorpiões. Versículo 16. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel, cuide agora de sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Então, assim houve a divisão do reino, porque Roboão não atendeu às reivindicações do povo do norte, das 10 tribos do norte, e preferiu continuar com aquele jugo pesado e prometendo aumentar mais ainda a opressão sobre o povo. O tópico 2.3 da nossa lição fala que o cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Então, Roboão, no seu orgulho, ele não se humilhou, ele não fez concessões, agiu como um tirano, agiu de uma forma não como um líder servidor, que ama o seu povo, que cuida do seu povo, mas como um líder opressor que queria sugar do seu povo todas as energias, todas as forças e recursos para bancar as suas obras e projetos megalomaníacos. A Bíblia diz em Provérbios 16 e 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então, o Roboão, não dando ouvido aos conselhos dos anciãos e seguindo o conselho dos mais jovens e ainda prometendo mais retaliação ainda, ele estava agindo soberbamente.
ele estava agindo com soberba, com altivez, e o próprio pai deles, Salomão, quando escreveu Provérbios, tinha dito: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Ainda em Provérbios 12:15 diz que o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Infelizmente, Roboão não deu ouvido aos bons conselhos. E isso é importante porque existem muitos conselhos, mas nem todos os conselhos são bons. Existem conselhos bons, mas infelizmente também existem pessoas que dão conselhos maus. Então nós precisamos ter discernimento, né, para poder distinguir um conselho de outro, para poder seguirmos os bons conselhos e não seguir o conselho mau. Diz Provérbios 11:24, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. É muito importante que um líder, que um monarca, que um rei, que um presidente, que um governador, que um prefeito, que o chefe de um executivo, até mesmo que o pastor de uma igreja local, de pastor que lidera uma igreja, possa ter conselheiros, pessoas que trabalhem consigo, trabalhem em equipe, e ter pessoas idôneas, capacitadas, que possam dar bons conselhos, porque nenhuma pessoa sozinha, ela vê tudo, ela enxerga tudo. Nenhuma pessoa sozinha, por mais competente que seja, nenhum líder sozinho, por mais espiritual, capacitado, iluminado que seja, por assim dizer, ele consegue enxergar tudo sozinho. Então, há necessidade, né, de ouvir, né, a multidão de conselheiros. Na multidão de conselheiros há segurança, mas não havendo sábia direção, o povo cai. Provérbios 15:22 diz: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Então, o líder se aconselhando com pessoas idôneas, líderes idôneos, capacitados, que tem autoridade sobre o povo, ele não está perdendo o seu poder, não está diminuindo o seu poder, pelo contrário, ele está confirmando cada vez mais a sua liderança e tem muito mais probabilidade de acertar em suas ações. Meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo do nosso programa de hoje. Terminamos assim o segundo bloco. Rapidinho nós voltaremos para o terceiro e último bloco do nosso programa. Continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Queremos saudar com a paz do Senhor a todos os professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró e região, e de todo o Brasil. Muita gente nos ouve, nos assiste, e saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos na segunda lição deste novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. São 13 lições baseadas nos livros, no livro de Reis, 1º Reis e 2º Reis, e hoje na lição de número 2, a lição tem como título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Então nós já estudamos até aqui que Roboão assume o trono lá em Jerusalém, no lugar do seu pai Salomão, e logo no início do reinado de Roboão, o povo de Israel, especialmente das 10 tribos do norte, porque essas tribos eram menos favorecidas no reinado, o reinado de Salomão criou uma máquina pública muito grande, com muitos funcionários públicos, com muita gente gozando de privilégios no reinado, e Salomão construiu templo, construiu palácio, tinha muitos cavalos, muita coisa. Então o Estado estava muito inchado, com despesas públicas muito elevadas, e para manter toda essa máquina pública precisava de muitos funcionários públicos, precisava de muitos servos, muitas servas,
trabalhando. Só o harém de Salomão tinha 1000 mulheres. Cada mulher dessa tinha servos, algumas delas tinham palácios específicos, então era muito gasto, era muita despesa. Então essa elite estatal vivia lá em Jerusalém, vivia lá no sul, na tribo de Judá e de Benjamim, juntamente com todos os funcionários públicos ali que dependiam da corte. Enquanto isso, as 10 tribos do norte tinham pouco acesso a esses recursos e trabalhavam demais, pagavam muitos impostos e eram muitos trabalhos forçados que tinha que fazer para sustentar toda aquela máquina pública. Então isso chegou a um ponto que o povo não aguentava mais e foram fazer reivindicações a Roboão sob a liderança de Jeroboão. E quando eles foram, Roboão, infelizmente, não atendeu às reivindicações deles, não fez concessões nenhuma. Os anciãos disseram, olhe, concede, faz concessões, porque se você aliviar o jugo, se você aliviar a carga tributária, você vai ganhar esse povo vai continuar te servindo. Porém, se você não aliviar, eles podem se rebelar. Infelizmente, Roboão não atendeu o conselho dos anciãos e atendeu o conselho dos seus colegas, de idade, de infância, e prometeu continuar com aquele jugo pesado e pior, ia endurecer mais ainda o jugo, ameaçou retaliar todos os descontentes e isso acabou na divisão do reino. Então, o reino foi dividido e Jeroboão, ele assume a liderança e o reino das 10 tribos do norte. Aqui o nosso comentarista, ele coloca no tópico 3.1 que ainda jovem, Jeroboão, ele servia ao rei Salomão, e Salomão tinha se agradado do trabalho de Jeroboão e nomeou ele como chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele e Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Então, essas reivindicações das 10 tribos do norte já eram reivindicações antigas, desde a época de Salomão. E aí, Salomão já tinha perseguido Jeroboão e Jeroboão teve que se exilar no Egito, porque quando Salomão tomou conhecimento que Jeroboão estava fazendo essas reivindicações, quando Salomão tomou conhecimento que o profeta Aías tinha profetizado que Jeroboão no futuro assumiria o governo das 10 tribos do norte, então Salomão mandou matar Jeroboão, mas ele conseguiu fugir para o Egito. Então, depois que Salomão morre, assume Roboão, então o povo manda chamar a Jeroboão, ele vem do Egito. Então, houve a divisão do reino. Roboão continua reinando no sul, sobre Judá e Benjamim, com toda aquela máquina pública pesada e grande, e agora com menos pessoas para servir e pagar impostos, porque a maioria do povo ficou no norte, nas 10 tribos do norte. Então, quando Jeroboão assume as 10 tribos do norte, ele, temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte em Dan e outro ao sul em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. Então, infelizmente, Jeroboão ele começa o seu reinado, estabelece a sua capital em Siquém, mas Jeroboão, na tentativa de se manter no poder, com medo de, quando o povo do norte fosse para Jerusalém adorar a Jeová, ali pudesse o povo desistir de seguir Jeroboão e voltar para o governo de Roboão. Então, Jeroboão ele tem a péssima ideia de estatizar a idolatria.
Já havia idolatria em Israel desde a época de Salomão. Salomão tinha promovido bastante idolatria, mas em casos pontuais. Mas, infelizmente, Jeroboão, ele estatizou, ele trouxe para a máquina pública toda essa questão da idolatria. Então, ele construiu um bezerro de ouro e colocou lá em Dan, no norte, e colocou outro em Betel, no sul. E organizou um culto, uma religião do Estado, uma religião estatal, e para que o povo adorasse ali aqueles bezerros de ouro, para não precisar ir a Jerusalém, para não precisar ir ao templo, porque ele tinha medo do povo voltar a servir a Roboão. Então, a atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sua família. Então, diz Deus, vai e dize a Jeroboão, 1 Reis 14, 7-10, vai e dize a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti tu dei, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem até ao menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Então, infelizmente, Jeroboão, ao assumir o trono, ele tem essa péssima ideia de estatizar a idolatria lá no Reino do Norte, porque ele tinha medo de perder o poder, tinha medo de perder o poder. Então, a gente vê aqui que a religião, o poder, a religião, a política, muito se misturando bastante para cumprir propósitos nada agradáveis a Deus. Então, tópico 3.3, para encerrar, consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. A idolatria foi tão forte no Reino do Norte, o Reino do Norte já começou dentro dessa idolatria, de sorte que dos 20 reis, aproximadamente 20 reis que reinaram no Norte, nenhum rei prestou. Nenhum rei, Deus se agradou de nenhum deles, porque todos foram idólatras, porque já começou tudo errado debaixo da idolatria. Então, meus irmãos, minhas irmãs, assim nós chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, da lição de número 2. Então, enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração, que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Muito bem, chegamos ao final de mais uma lição. Nós agradecemos a sua audiência, nós agradecemos a você que nos acompanha semanalmente no programa EBD em Síntese. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.